Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso conteúdo programático, a gente vai falar hoje de um ponto muito importante no estudo da química, que inclusive foi alvo de discussão em algumas semanas atrás na aula de prática experimental. E a gente vai falar hoje sobre as propriedades da matéria, tá? De forma geral, quando a gente fala de propriedades da matéria, a gente tá falando de características, né? O que é que a matéria apresenta como características. E claro que dependendo do livro, dependendo do ano, dependendo do contexto, vocês vão encontrar diversas divisões, né? Por exemplo, a primeira divisão que vocês vão encontrar é que existem as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria, tá? O acento do I foi bem grande agora, né? Quando a gente fala das propriedades gerais, são apenas duas: massa e volume. Até porque, caso vocês estejam lembrados e lembradas, isso aqui é a definição do que a gente chama de matéria, que é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, toda a matéria ela possui massa e volume. Contudo, como o próprio nome está falando, quando a gente se refere às propriedades específicas, a gente tem que lembrar que elas estão presentes em alguns materiais. Por exemplo, cor, textura. Deixa eu pensar outra. Elasticidade. Então, essas propriedades aqui que eu escrevi para vocês agora, cor, textura e elasticidade, elas não estão presentes em todos os materiais como massa e volume estão. Massa e volume, toda matéria tem, até porque a gente sabe que matéria, ela pode ocorrer no estado sólido, líquido ou gasoso, não é? Então, toda matéria possui massa e volume. Contudo, nem toda matéria vai ter cor, textura, elasticidade. Por exemplo, o gás oxigênio tem cor? Não, mas alguns dos gases nobres, eles possuem cores quando, por exemplo, tem alguma corrente elétrica envolvida, né? Por isso que a gente tem a existência de diversos letreiros com cores bem intensas, letreiros neon, né? Textura. A gente não sabe, por exemplo, qual é a textura do ar. O ar não tem uma textura, contudo, couro tem uma textura específica. Elasticidade. Concreto, quando está sólido, né? Quando passou do processo de cura, ele não tem a mesma elasticidade que borracha tem. Então, quando a gente fala de propriedades específicas, é porque são propriedades que estão presentes em alguns materiais, tá? Outra possibilidade de dividir as propriedades da matéria é no que a gente vai discutir hoje entre propriedades físicas e propriedades químicas. E eu chamo a atenção de vocês porque essas duas propriedades aqui, elas são muito importantes para o estudo da química durante o ensino médio, porque é através delas que a gente vai poder caracterizar os materiais, identificar se aconteceu alguma transformação e assim sucessivamente. Para explicar melhor, vou colocar aqui. O que é uma propriedade física? Uma propriedade física são aquelas que podem ser medidas e ou observadas sem alterar a composição. Então, quando a gente se refere a propriedades físicas,
a gente está falando de propriedades que a gente pode medir, a gente pode observar, sem provocar nenhuma modificação. Contudo, as propriedades químicas, elas estão associadas à capacidade de transformação. E com isso, a gente tem que alterar a composição, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa pensar juntos e juntas qual é a natureza dessas propriedades que eu vou escrever aqui. Eu vou colocar no meio, né? Brilho prateado, inflamável. Deixa eu pensar outra aqui. Alta densidade, condutibilidade elétrica, corrosivo, tá? Então, antes de a gente acabar esse tópico que a gente vai estudar, vamos tentar pensar nessas propriedades aqui, se elas são químicas ou físicas. Brilho prateado. Geralmente, materiais como, por exemplo, vou até completar aqui, brilho prateado do alumínio, né? Alumínio é um metal que possui um brilho prateado, como vocês sabem, né? Então, o alumínio, ele tem uma das inúmeras propriedades que ele possui é ter esse brilho prateado. E como vocês podem perceber, o brilho prateado é algo que eu posso observar. E quando eu observo e percebo que uma das características do alumínio é ter um brilho prateado, isso é uma propriedade física do alumínio, certo? Inflamável. Inflamável a gente se refere a materiais que facilmente entram em combustão, que pegam fogo, né? Olhar para um material, como a gente viu na prática experimental, não é suficiente para prever se esse material é inflamável ou não. Eu preciso submeter a uma situação em que ocorra uma transformação para saber se o material é inflamável ou não. Então, nesse caso aqui, isso é uma propriedade química. E vocês devem estar pensando, ué, mas eu não consigo observar? Sim, mas para observar, eu tenho que provocar uma transformação, ok? Alta densidade. Densidade é uma medida que relaciona massa e volume, né? Então, se é uma medida que eu posso medir através da massa e volume, isso é uma propriedade física. Condutibilidade elétrica. Condutibilidade elétrica é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Conduzir corrente elétrica não provoca nenhuma alteração no material, porque ele tem essa capacidade, então significa que não haverá degradação do material durante a condução de corrente elétrica. Então, isso é uma propriedade física, que inclusive eu posso medir a intensidade de eletricidade que pode ser conduzida por um material. Corrosivo. Corrosivo, eu posso dar um exemplo para vocês. Alguns ácidos, como o ácido sulfúrico, ele é corrosivo. Em contato com alguns metais, ele provoca uma reação que a gente vai estudar no segundo ano, a reação de oxirredução. E ele é tido como material corrosivo, porque não só para metal. Ácido sulfúrico é corrosivo para nossa pele. Então, isso aqui é uma propriedade química, tá? Existem outras subdivisões de propriedades da matéria, mas basicamente a gente precisa lembrar que as gerais e específicas. Gerais todos os materiais possuem, e específicas são presentes em alguns materiais. A gente pode listar aqui todas as propriedades que foram usadas aqui como exemplo, elas são propriedades específicas, pois nem todos os materiais apresentam tais propriedades, tá bom?